Vamos falar agora de eleições americanas, porque nos Estados Unidos os votos das eleições de meio de mandato estão sendo apurados. Além de 35 das 100 vagas no Senado, também estão em jogo todas as 435 cadeiras da Câmara dos Representantes. Então, por enquanto, as projeções indicam que os republicanos devem ganhar o controle na Câmara, mas está apertado. E a situação no Senado segue indefinida. Sobre esse cenário, a gente conversa agora com a professora de Direito Internacional, a Renata Amaral. Professora, obrigada por falar com a gente. Boa tarde. Boa tarde, Marcela, Evandro. Obrigada pelo convite. Professora, a gente viu que aquela onda republicana, do jeito que se imaginava, não veio. Gostaria de saber, pelo menos, o que as projeções indicam, né? Como que você viu esse movimento? É interessante, aqui em Washington a gente estava esperando a onda republicana, como o Trump estava falando nos últimos meses, de forma muito confiante, inclusive, né? Ele, de fato, conseguiu algumas vitórias importantes dos candidatos preferidos dele, como o Ted Budd na Carolina do Norte, J.D. Vance em Ohio, mas ele não conseguiu confirmar candidatos importantes para ele. Seria um pouco uma prévia aí da corrida eleitoral de 2024. Ele deve anunciar nos próximos dias que vai concorrer. Ele deveria fazer esse anúncio como um grande favorito ao confirmar a grande parte dos seus candidatos. Isso não aconteceu, para a frustração provavelmente grande do Partido Republicano e dele pessoalmente. Mas, de fato, a Casa dos Representantes, a Câmara dos Representantes, como a gente chama aqui, deve passar a ser republicana a partir do resultado dessas eleições, mas o Senado está 48-48, a gente tem 4 estados chaves aí indefinidos ainda, Arizona, Geórgia, Wisconsin e Nevada. Talvez na Geórgia a gente vai, inclusive, ter um segundo turno para o Senado em 4 semanas. Então, não se confirmou a onda vermelha que se estava esperando, até pelo baixo índice de aprovação do presidente Biden, pelos preços muito altos, pela inflação. E, ao mesmo tempo, abriu-se aí durante a madrugada uma janela de esperança para os democratas talvez confirmarem ainda o Senado. Se eles conseguirem 50 cadeiras, eles contam com o voto de Minerva da vice-presidente Kamala Harris e continuam no controle do Senado. Está apertado, mas pode acontecer. Professora, tudo bem? É um prazer falar contigo. Eu estava vendo os resultados agora atualizados, está 48-48 no Senado, no caso da Câmara dos Representantes, 201 para os republicanos, 179. Eu queria entender na prática de que forma que isso funciona para o governo de Joe Biden, tendo uma provável maioria no Senado. Caso haja um empate, com Kamala Harris tendo o voto de Minerva, eles conseguem garantir uma maioria. Mas com essa maioria republicana, de que forma que isso vai se organizando nos Estados Unidos em termos de projetos, de discussões que são importantes para o governo? É parecido com o que a gente tem aqui no Brasil quando falamos de Câmara e Senado, ou algumas questões são bem diferentes para quem nos acompanha? Evandro, obrigada pela pergunta. De fato, faltam 17 cadeiras apenas para os republicanos confirmarem maioria na Câmara. Isso é muito importante, porque aqui nos Estados Unidos, todos os projetos, as grandes pautas domésticas que o Biden quer passar nos próximos 2 anos ainda, passam primeiro pela Câmara. Então, o fato dos republicanos controlarem a Câmara, e não são republicanos apenas conservadores, são republicanos muito de extrema direita, alinhados com o presidente Donald Trump, eles devem trabalhar muito os próximos 2 anos de governo do presidente Biden, que já não vai bem. Ele não é um líder popular, ele não é um líder que as pessoas esperam ou que o eleitorado gostaria de votar em 2024. O Partido Democrata está, de fato, sem uma grande liderança para as próximas eleições presidenciais. E o fato de não ter uma Câmara apoiando as pautas grandes domésticas que o presidente Joe Biden quer passar e que precisam de financiamentos altos, são questões sociais. A gente esperava, por exemplo, que a questão do aborto, a reversão da decisão de Roe vs. Wade há meses atrás, fosse um grande estímulo para que a gente tivesse mais votos para os democratas. Essa onda esfriou. E agora o grande tema, na verdade, é econômico, é inflação, e é o grande tema que vai decidir as eleições presidenciais. Isso, para mim, está muito claro. Independente, inclusive, dos democratas perderem o controle da Câmara, o que vai definir as eleições presidenciais em 2024
vai ser a questão econômica. As coisas estão muito altas aqui nos Estados Unidos, alimentos, gás, aluguel, por exemplo, e isso está pesando muito no americano de baixa e média renda, coisas que não pesavam antes tanto no orçamento como a gasolina, por exemplo. A diferença no Brasil não é significativa, mas aqui o Congresso realmente tem um poder muito grande. E o fato de a gente ter um Congresso e principalmente uma Câmara por onde passam todas as grandes pautas domésticas antes de irem para o Senado, se parar na Câmara, a gente não vai nem ter discussão no Senado, e isso é muito importante. Importante também, lembrando que a gente tem um presidente que talvez vá concorrer em 2024, que foi impeachmentado 2 vezes, né? E isso não voltará a acontecer caso os republicanos ganhem a maioria da Câmara. Então tem uma série de elementos aí importantes em jogo que tem mais peso aqui no Congresso americano do que teria no Brasil. As coisas funcionam um pouco diferente, que estão preocupando com razão os democratas e mostrando o quanto os republicanos estão muito mais organizados, aí inclusive para as eleições presidenciais em 2024. Professora, a nossa repórter Mariana Janjacmo, que está lá acompanhando também de perto as eleições americanas, né, para o Congresso, trouxe a informação que o presidente americano Joe Biden comemorou o resultado, né, essa projeção positiva em relação às eleições, né, dos democratas. Claro, os republicanos estão na frente, na Câmara dos Deputados, tem essa questão ainda que está em aberto no Senado, mas ele já comemorou e tenta, inclusive, colar a sua imagem de que, olha, a gente conseguiu um resultado positivo porque era esperado e não é apesar dele, é com ele, né? É essa a imagem que ele quer passar. Exatamente isso, Marcela. Ele e o Obama tiveram um movimento intenso aí nas últimas semanas, juntos, inclusive, para levar as pessoas a votarem, levar as pessoas para a rua. Se esperava, inclusive eles esperavam, que fosse uma grande decepção essas midterms election, né, as eleições de meio de mandato. Historicamente, a gente lembra, vocês já repercutiram isso nos últimos dias, é normal que em eleições de meio de mandato o partido do presidente perca o controle do Congresso. Isso é parte, historicamente, desde a Guerra Civil, só 3 vezes isso não se confirmou. Mas se esperava, e o Trump estava muito feliz nos últimos dias nas aparições públicas, falando da grande onda vermelha que não se confirmou. E o Biden tem sim tentado se colar a essa vitória, entre aspas, dos democratas, não foi tão ruim como se esperava, para que ele possa conseguir, inclusive, negociar as pautas domésticas de que a gente estava falando anteriormente para os próximos 2 anos. É interessante observar que o Biden, ele é um presidente de fato que ele começou, ele foi um voto de menos rejeição, na verdade, em 2020, ele não era um grande líder, nunca foi, ele continua não sendo um grande estadista, mas ele é um bom negociador no Congresso, ele conhece bem o Congresso, não à toa ele conseguiu passar pautas muito relevantes que ninguém achava que ele passaria no último ano, principalmente, né? Sobretudo com o estrago que foi a saída do Afeganistão, por exemplo, que pegou muito mal para a administração atual. Mesmo assim, ele conseguiu aprovar pautas interessantes, importantes e difíceis de serem aprovadas no Congresso. Então, ele é um bom negociador, ele conhece bem o Congresso americano, ele transita bem nesse Congresso e ele está, assim, tentando colar a imagem dele a essa vitória, entre aspas, dos democratas, já que não se conseguiu confirmar a grande onda vermelha que o Trump estava propagando aí nas últimas semanas. Professora de Direito Internacional, Renata Amaral, muito obrigado por conversar conosco, viu? Obrigada, bom dia. Um abraço e até a próxima.